Eu vou falar mais um pouquinho a respeito do biômetro de bovice. É provável que você já tenha assistido alguns vídeos meus falando sobre este tema e, ao mesmo tempo, alguns de vocês já tenham assistido às nossas aulas a respeito desse tema lá na nossa plataforma de ensino. E hoje eu recebi, mais uma vez, um questionamento, uma pergunta, porque essa pergunta ela veio decorrente de um contato com uma pessoa que, por alguma razão, ele achou que devia ensinar radiestesia, né, e não se atualizou nos conceitos e continua insistindo com algumas afirmações que não são verdadeiras. Tá? O que acontece quando a gente começa a estudar? A gente quando estuda, a gente tem basicamente uma literatura ao nosso dispor. Né? Essa literatura, de algum modo, ela cria uma baliza para a nossa trajetória. Então, essa literatura ela tem a função de nos transferir conhecimento. Por outro lado, existem outros autores que são responsáveis por construir o nosso arcabouço intelectual. A intelectualidade, como ferramenta, ela é, dentre outras coisas, a nossa capacidade de analisarmos tudo aquilo que a gente está aprendendo, se aquilo de alguma forma é razoável, se aquilo que a gente está olhando para aquilo ali, aquilo faz parte da nossa condição existencial, da nossa vida, e aí a gente vai construindo o nosso arcabouço intelectual. Na radiestesia aconteceu um fenômeno muito, mas muito interessante, que é o seguinte: os autores, eu estou falando dos autores contemporâneos, esses autores foram responsáveis por transferir algumas informações, a maioria delas completamente equivocadas, elas não se sustentam tecnicamente, cientificamente, e esses mesmos autores foram responsáveis por nos transmitir, por nos formar intelectualmente dentro do campo da radiestesia. Quem são as pessoas que estão lidando com radiestesia hoje dentro do âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão? São pessoas que, infelizmente, não têm o manejo, não têm a linguagem apropriada, não têm a técnica necessária para argumentar sobre determinados conceitos e princípios. Tá bom. Então, tá dado o recado. Eu não tenho absolutamente nenhum problema em dizer isso. Tá? Durante um tempo, eu até fiquei um pouquinho reticente, pegava um pouquinho com um paninho quente e tudo. Agora não. Tá? Agora acabou. Não tenho mais absolutamente nenhuma necessidade de ficar tendo o politicamente correto com pessoas que estão ensinando, se propõem a ensinar radiestesia, geobiologia e radiônica e não tem absolutamente nenhum compromisso com a verdade, não tem compromisso com o conhecimento, não tem compromisso com a ciência. E aí sai falando um monte de besteira. Bom, então hoje, quando eu comecei a falar com vocês, eu estava me motivando a fazer mais esse vídeo para falar sobre o mesmo tema de novo. É que um amigo nosso, né, o Vitor, tá? Vitor, se você estiver falando assim, foi graças ao seu e-mail que eu me predispus a fazer esse vídeo novamente, tá? Falando desse tema novamente. Então, eu acabei respondendo para o Vitor através de um áudio de uns 15 minutos falando sobre isso. Falei, caramba, vamos fazer um vídeo sobre isso, porque a dúvida do Vitor é talvez a sua dúvida. O teu instrutor, eu não posso chamar de professor, provavelmente deve ter falado para você algumas coisas que não são verdades.
Então, o que, que acontece? A partir dos anos 40, 50, até os anos 70, mais ou menos, tinha muita gente escrevendo sobre enfim, aos seus resultados. A história da radiestesia remonta à história da humanidade, pegando assim o fio da meada mesmo como elementos históricos, né? E em particular a história do biômetro que se dá na França através desses dois pesquisadores, né, Bovision e Simoneton, eles estavam motivados a fazer uma análise quantitativa de processos de alteração biológico em enlatados e outras coisinhas mais, tá? Isso eu conto num outro momento lá, com detalhe, mas eu quero chamar a atenção para este olhar. O que aconteceu a partir do momento que eles começaram a fazer esse tipo de análise? Sugeriu-se que eles mudassem a escala centimétrica para uma escala que representasse agora o que é manifestado no mundo. Bom, o que aconteceu? Voltando ao começo. Aqueles que escrevem, muitas vezes, são responsáveis por construir o nosso arcabouço intelectual. Quando a gente fala arcabouço intelectual, a gente acaba dizendo coisas, fazendo algumas afirmações que elas não se sustentam por si só. Um exemplo disso são as religiões, através das suas escrituras. A gente vai pegar, eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, que está certo, está errado, mas algumas daquelas afirmações que ali estão, elas não se sustentam por si só. Pois bem, então, o que aconteceu de forma contemporânea a partir dos anos 70, mais ou menos? Com a introdução de uma maldita obra, o Tal da Física, por Fritjof Capra. E aí depois esse ativismo quântico indiscriminado. As pessoas falando sobre ciência profunda, sem a menor capacidade, sem o menor manejo com a linguagem, e aí sai falando as coisas das mais diversas. Então, nessa mensagem, eu recebo um desenho do biômetro, junto com o desenho do biômetro, mais as colocações dos campos, dos centros de força, dos chakras, e depois dos corpos, e não sei. E aí foi aquela confusão. E eu aproveitei aquela imagem para falar exatamente isso que eu estou falando com vocês agora aqui. O biômetro. O biômetro de Bovis, esse que vocês utilizam indiscriminadamente, a estrutura de escala dele se parece muito com a estrutura de um termômetro, esse termômetro que a gente tem em casa. Tá? O termômetro que a gente tem em casa está grudado eventualmente na parede da sua casa. O termômetro serve para medir o quê? A temperatura ambiente, que vai de, sei lá, de alguns graus ali, 0 ou menos 5. Aqui em Santa Catarina existem ambientes que tem menos 5, menos 10 graus, acontece isso. Tem lugares que são até mais ainda para baixo, até uma temperatura de 50, 60, 70 graus, que é um dos ambientes mais hostis do planeta. Então, se você sai dessa escala, a vida humana não se sustenta fora dessa escala. Então, um termômetro, esse tipo de coluna de mercúrio, ele tem um espectro limitado para a sua mensuração. Se você for medir, por exemplo, a temperatura de uma forja, a temperatura de um forno de fundição, por exemplo, você não vai usar esse termômetro. Você vai usar um outro recurso para fazer uma medição numa outra escala. Tá? Porque isso vai representar uma outra coisa. O biômetro de Bovis, ele foi desenvolvido, ele foi proposto, ele foi idealizado para exclusivamente ser uma escala que mede, que avalia as condições vibratórias do meio em que vivemos, que vai de aproximadamente 3, 4 mil angstrom até mais ou menos 8 mil angstrom. Eu não sei se você sabe, mas angstrom não é medida de vibração. Angstrom é uma medida.
Tá? Um angstrom equivale a 10 a menos 10 metros. Então, isso não tem nada a ver com vibração, isso não tem nada a ver com energia. Tá? Energia se mede em joules, se mede em watt, se mede em cavalo-vapor. É outra coisa. Outra coisa. Tá? Então, e tem mais ainda. Tem gente que fala que tem energia negativa e tem energia positiva. É de uma estupidez atroz. Energia é energia. Tá? Ela se manifesta de várias formas, eletromagnética, gravitacional, térmica, sei lá, né? Eletromagnética, não importa. Ela não tem sinal. Ela não é nem boa nem ruim. Tá? Quando você faz essa afirmação, você está completamente equivocado. Por que você faz essa afirmação de energia positiva e energia negativa? Porque quem te passou a informação eventualmente num livro desses múltiplos esotéricos que possivelmente alguns de vocês tenham lido, desculpa, mas aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Provavelmente pode ter acontecido com você. Imagina! Isso não é pecado. Pecado é persistir no erro. Tá bom? Pois bem. Aí essa mesma pessoa que disse que tem energia positiva, escreveu no livro, aqui as energias, e ainda coloca energia no plural, as energias positivas desse local, as energias negativas, é a mesma pessoa que está construindo o teu arcabouço intelectual. Está fazendo com que você raciocine deste jeito, de forma equivocada. Então, aquela mesma pessoa que constrói o teu arcabouço intelectual é a mesma pessoa que está transferindo informação para você. E provavelmente está acontecendo esse tipo de erro aí. Naquele gráfico que eu vi ali também, estava vendo ali corpo átmico, corpo búdico, corpo espiritual, corpo não sei das quantas. Falei, mas gente, onde já se viu? Radiestesia não tem nada a ver com isso. Isso faz parte de uma cultura. Isso é parte integrante do esoterismo, repito, dos anos 70, Alice Bailey, Helena Blavatsky e outros tantos. Eu tenho até um exemplo, eu tenho minha vizinha aqui, minha amiga querida e amada. Se eu chegar para ela e falar para ela de corpo búdico, corpo átmico, corpo, sei lá, não sei das quantas, o que fala? Ela simplesmente não vai fazer a menor diferença para ela. Então, quando nós nos referimos a uma análise ligada ao corpo, então nós só temos basicamente nós temos o corpo físico com a sua dinâmica biológica e as suas funções bioquímicas, nós temos a nossa mente, onde existe todo o processo nervoso, neurológico, mental, e o nosso psiquismo, que são os nossos pensamentos, são as nossas reflexões, são os nossos comandos, eu poderia até dizer os nossos comandos espirituais. Pode ser que sim, pode ser que não sei. Existem fortes indícios que existe essa componente. Tá? Eu sinto dessa forma. Tá? Me sinto confortável a achar que, além desses três elementos, o corpo, a mente e o psiquismo, haja também um quarto elemento que tem a ver com um comando divino, com um comando transcendente. É possível? Tudo leva a crer que sim. Agora, eu não posso simplesmente, por eu achar, por eu acreditar, por fazer parte das minhas reflexões, eu imputar isso em você e achar que está tudo bem, está tudo certo. Aí eu venho e falo do Buda, do corpo búdico, do corpo átmico, enfim, eu vou lá, vou seguindo. Corpo mental, corpo astral, corpo isso, corpo aquilo. Onde já se viu? Isso não tem nada a ver com a radiestesia. Radiestesia é um processo muito limitado, onde você faz uma análise criteriosa de determinadas condições vibratórias, e essas condições vibratórias podem, de alguma maneira, ser saudáveis, ser de uma condição vibratória adequada, ou pode ser insalubre. Basicamente é isso. Qualquer coisa que fuja disso aí é viagem. É viagem. Tá? Então, se você for proficiente nessas duas condições, mas proficiente mesmo, puxa vida, você, bacana. Aí, eu peguei aqui, Vitor, eu vou tomar a liberdade de pegar alguns dos seus dados aqui, tá? Onde o Vitor fez algumas medidas baseados nestes parâmetros. E algumas medições ele fez, por exemplo, com água, medição de água. Ele chegou a um determinado valor, e não vou falar o valor aqui, porque não vem ao caso.
chegou a um determinado valor que não representa em absoluto qualquer possibilidade daquele valor ter uma relação com a água do lugar onde ele colheu essa água. Tá certo? Por quê? Porque a forma como ele colheu a água e do estado que ele fez a análise denotava que provavelmente esta água estava quente. Estava quente a água. E ele tirou essa água de um local que provavelmente não estava quente. Se essa água estiver quente, provavelmente ele vai chegar a fazer a medição dessa água e vai obter um valor de aproximadamente 8.000, 9.000 angstrom, se ela estiver quente. Por quê? Porque o comprimento de onda, o comprimento vibracional de alguma coisa que seja quente está no âmbito do infravermelho. O infravermelho tem um comprimento de onda em torno de 7.000, 8.000, mais ou menos isso. Agora, você tira uma água da torneira, a temperatura ambiente, e vai fazer uma medição dessa água, o que você está medindo ali? O que você está medindo? Me fala, responda aqui para mim. É uma pergunta clara, não é uma pergunta retórica. Se você está me dizendo que vai medir a energia da água, para que você está tudo errado. Você não entendeu o que está acontecendo. Você não entendeu o que está acontecendo. O que você vai medir nessa água utilizando o biômetro? Você vai verificar se essa água tem um padrão de salubridade, por exemplo, se essa água é uma água que tem determinados tipos de minerais. Se essa água tem determinados tipos de minerais, ela pode efetivamente ter um padrão vibratório específico. Ela pode se ajustar vibracionalmente a determinados padrões. Por exemplo, essa água que você fez, não é que você coletou essa água da torneira ou de uma fonte, alguma coisa assim. Essa fonte pode estar contaminada com alguns micro-organismos, e esses micro-organismos têm uma característica estrutural que vibra num comprimento de onda da ordem de 3.000 angstrom aproximadamente, que é o tamanho, por exemplo, de um vírus, uma bactéria, tudo bem? Então, essa condição. E aí, você vai medir essa água, você não está medindo a energia da água. Se a água tivesse energia, você ligava 2 eletrodos nela e acendia uma lâmpada. Deixa de ser burro. Deixa de ser tonto. Não faz isso, está errado. Então, isso que você está medindo ali é aquilo que é ajustado àquele substrato. Mas é só isso. Então, muitas vezes, mas a gente usa o biômetro de forma indiscriminada. Não, quem usa o biômetro de forma indiscriminada certamente sabe o que está fazendo, porque ele está medindo, avaliando como é que estão os comprimentos de onda do ambiente, por exemplo, de um determinado órgão do indivíduo. Por que ali você encontra ali, numa dessas medidas clássicas, um valorzinho ali onde tem o câncer e a tuberculose? Muitos, eu já não faço mais isso porque é inapropriado, principalmente se a régua fica em cima da mesa do consultório. Então, por exemplo, o câncer de fígado e o câncer de pâncreas. O tumor, o tamanho das células tumorais estão da ordem de 4.700, 4.750. É o tamanho que ela tem. Então você só identifica que ali existe um campo, existe uma estrutura, é estrutural, é físico, tá? Que você consegue ajustar ali, por exemplo, uma célula tumoral. Se você pegar uma célula tumoral e colocar naquele campo que tem aquela estrutura, aquele comprimento de onda, ela vai se desenvolver naturalmente. Então é para isso que serve a régua. Ela não vai fazer uma detecção. Então, o que saiu desse espaço de comprimento, fique certo, está errado. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ao longo da minha vida de trabalho, a minha esposa, Dani, ela tem um trabalho terapêutico, meu Deus, é excepcional o trabalho dela. Excepcional. Então, ela se dedica a esse trabalho terapêutico na maca, fazendo o seu trabalho ligado à cromoterapia, terapia floral, análise de campo,
de análise de duplo etérico, não tem nome não tem corpo astral, corpo búdico, corpo ático, nada disso não. Lida com o aspecto sistêmico, funcional, formal do campo que envolve o nosso corpo. Isso aí eu explico nos cursos de cromoterapia, a gente explica isso com profundidade. E aí, ela é uma exímia radiestesista para este tipo de análise. E por estar muito bem treinada em radiestesia, imagina a seguinte possibilidade. Eu chegar para ela e dizer a ela o seguinte: olha, queria que você lesse sobre esse assunto aqui, sobre radiação eletromagnética, especificamente sobre instalação de antena de estação radiobase de telefonia celular. Eu queria que você me ajudasse a fazer a medição dessas antenas, tá certo? Tá, mas vou medir aonde? Não, você vai medir aqui na planta. Tá certo? Ah, tudo bem, radiestesia à distância. Ah, tudo bem, legal. Ela faz isso. Ela faz isso baseado em questões psicoemocionais, em questões sistêmicas funcionais. Ela é craque nisso. Agora, eu passei para ela essas informações agora. Você tem ideia dos resultados que ela pode obter através desse procedimento? Você vai ler sobre isso, você vai estudar sobre isso, e agora, como você tem prática radiestésica, você vai fazer uma análise sobre isso. O que você acha que vai acontecer? A resposta é simples, eu já vou dar a resposta para você não ficar divagando sobre isso. A resposta é que ela vai fazer um trabalho medíocre, no mínimo errado, sem a menor capacidade de se obter um resultado. Por quê? Porque ela não tem uma cultura intelectual sobre radiações eletromagnéticas. Ela pode estar comigo aqui o dia todo, pode estar me ouvindo falar sobre isso, mas ela nunca foi a uma subestação. Ficou embaixo de um transformador ou de uma linha de alta tensão, recebendo os impactos de uma onda eletromagnética de alta potência. Nunca ficou debaixo de uma antena de radiodifusão ou mesmo de uma antena de telefonia celular, recebendo as radiações eletromagnéticas para poder fazer a sua avaliação. Então, de uma vez por todas, se você é radiestesista, se você pratica radiestesia, a primeira coisa que você precisa fazer é você tem que ser expert naquilo que você está fazendo. Não vai medir coisa que você não sabe, tá? Não vai avaliar, não vai... se você não sabe do assunto, fica quieto. Não te mete ali. Tá? O que acontece diante com as pessoas que fazem esse tipo de análise dentro do espectro das ondas eletromagnéticas? São radiestesistas altamente experientes nesta pegada. Estão sempre próximos de uma subestação, sabe como o seu corpo reage, como é que ele fica diante dessa radiação, como é que fica a sua condição vibracional diante dessa radiação, e assim por diante. Ele vai treinando o corpo. Porque se você é radiestesista, presta atenção agora, e você acha que você, com o seu pêndulo, vai capturar as radiações externas e vai sistemicamente processar isso sem um referencial interno, fique certo, você vai fazer um péssimo serviço. Um péssimo serviço. Não ponha a mão nesse negócio. Você pode achar o máximo que pode acontecer, você está você está entrando em um ambiente com o seu dual road, por exemplo, e perceber que o dual road fechou. Opa! Significa que... O que significa quando o dual road fecha? O que significa? Provavelmente, você deve ter milhares de respostas. Só existe uma única resposta, tá certo? A hora que o dual road fecha, significa que os campos vibratórios que estavam impactando você, o nível vibratório desceu de um nível frequencial A para um nível frequencial menos B. Toda vez que esse nível frequencial baixa, existe naturalmente um negócio no nosso psiquismo, no nosso sistema nervoso, chamado urgência subconsciente de morte. Toda vez que existe a urgência subconsciente de morte, existe uma contração na nossa musculatura. É só isso. Ah, mas como é que eu posso avaliar? Aí não.
Aí você vai ter que estudar. Aí você vai ter que se aprofundar. Você vai ter que ir para um nível mais com maior intelectualidade, tem que ser intelectualmente mais proficiente para dar uma resposta apropriada. Você está entrando em uma casa, por exemplo, você pode ter um material contaminado, o ar pode estar com alguns micro-organismos, você pode, por exemplo, estar passando numa determinada área do imóvel, onde no subsolo tem uma atividade sísmica, tem uma percolação de água, tem uma atividade radioativa. Você não sabe. Você não sabe. Você não pode simplesmente, porque o do arroz fechou, você tirar uma conclusão. Isso não existe. Isso não é parte integrante de um treinamento honesto. Voltando ao biômetro, não é honesto você falar ele fala radiação, olha só, que uma radiação de 20 mil angstrom, radiação e 20 mil angstrom é a mesma coisa que eu falar abacaxi e falar mouse. Mouse e abacaxi. São duas coisas completamente diferentes. A radiação é de 22 mil angstrom. Quando alguém fala isso, quando alguém afirma isso numa única frase, tá denotando claramente que essa pessoa não tem a menor noção do que está falando. Ignora o conceito e o princípio clássico do conhecimento e, obviamente, está com dificuldade intelectual. Não tenha dúvida disso. Então, tá dado o recado? Quando você for utilizar o biômetro, você que está estudando comigo aqui, nas nossas aulas lá no curso de radiestesia de alta performance, radiestesia do básico ao avançado, a aula sobre este assunto está lá, com todo o detalhe. Aproveite este vídeo agora para que você tenha um melhor esclarecimento sobre o tema. Estamos combinado? Beleza, então. Deixo a você um grande abraço. Pegue esse vídeo, divulgue esse vídeo, mostre para as pessoas. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal, contribua para que a gente continue produzindo esse tipo de conhecimento, se você, evidentemente, estiver gostando. Tá legal? Um super abraço para você mais uma vez. Fiquem com Deus. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.